Vou falar de um assunto sério por aqui agora. E você, produtor rural, que não está no estado do Mato Grosso do Sul, mas no Mato Grosso já aconteceu coisa semelhante. E agora, no Mato Grosso do Sul também, fique de olho, porque isso pode vir a ocorrer em outros estados e impactar diretamente no seu negócio. Na última semana, na última quarta-feira, foi apreciado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul um projeto do governo do estado que dizia aumentar a tributação sobre um imposto chamado Fundersul. O Fundersul é um imposto que fica com parte daquilo que o produtor rural trabalha, para ser aplicado em melhorias, em estradas, em pontes, em infraestrutura e logística para os produtores rurais de maneira geral. Esses tributos aumentaram pela votação na Assembleia Legislativa por 15 votos a favor, 5 contras e uma abstenção. Alguém que não foi votar. Então, tivemos 15 votos a favor para se elevar esse imposto para quem trabalha, quem gera emprego, quem gera trabalho e renda no Mato Grosso do Sul, de acordo com a decisão do projeto do governo do estado e depois da aprovação da Assembleia Legislativa. E aí nós trouxemos aqui uma cobertura sensacional, feita pelo repórter Vinícius Souza, que esteve na Assembleia Legislativa, trouxe ao vivo as informações da Agricultura BR, assim que teve a votação, e aí a nossa equipe quis saber, a opinião do governador do estado a respeito deste assunto que você acompanha agora. Primeiro, a gente entende a reação contrária dos produtores, inclusive eu sou produtor, não gostaria também de ter que pagar algo mais de tributos. A questão é necessidade. Quando nós falamos nessa expansão de área plantada, você tem por trás uma demanda de infraestrutura que é gigante. E o Estado, com as pernas próprias, não teria condições de atender essa demanda até do setor produtivo. Eu quero só desconstruir um pouco as inverdades. Metade do Fundersul é pago pelo setor produtivo, metade é recurso do governo do estado, através do ICMS do combustível, que a gente coloca no fundo. Então, nós estamos meio a meio. Metade é recurso dos produtores de soja, de milho, de algodão, de cana, de madeira e da pecuária. E esses recursos, nós temos um planejamento para os próximos 3 anos. O estado demanda uma pavimentação aí de quase 1.000 quilômetros de rodovias novas, que nós vamos executar. 700 quilômetros de recapeamento das rodovias existentes para melhorar a condição de trafegabilidade, que nós vamos executar. 130 novas pontes de concreto. Só para ter uma ideia, desconstruindo a imagem que falam, aqueles que falam sem conhecimento, no primeiro mandato nós construímos mais de 100 pontes de concreto em 4 anos. É mais do que tudo que foi construído em 40 anos no estado. E construímos, entregamos ao setor produtivo. E agora nós temos essa demanda. E essa demanda, se a gente ficar esperando, ela muitas vezes vai prejudicar até o próprio setor. Eu dou um exemplo. Para fazer o acesso aos portos lá de Porto Murtinho, que nós já temos um terminal quase pronto, 2 em construção, então nós teremos 3 novos terminais portuários em Murtinho. Só para fazer o acesso ao porto, o estado vai ter que gastar 28 milhões de reais. Então você precisa ter recurso para acompanhar o desenvolvimento. Eu entendo, respeito aqueles que xingam minha mãe, xingam o governador, xingam todo mundo, mas tem hora que você tem que ter coragem de enfrentar isso. Achamos que esse setor, que tem uma larga desoneração fiscal, poderia contribuir um pouquinho mais para a gente poder fazer essa demanda. Então, o governador do Mato Grosso do Sul tentando explicar o aumento do tributo. Esse é o fato, está tentando explicar o tributo. Ele é produtor rural, o Reinaldo Zambuja explicou aí o porquê, o motivo dessa situação de um tributo mais alto, mas o fato é que o Mato Grosso do Sul é um estado basicamente agropecuário e que quem gera trabalho e renda no estado são esses produtores rurais, que tiveram uma oneração maior. De certo modo, e qualquer um que sabe fazer contas mínimas sabe que isso vai impactar na vida da população de uma maneira geral. É por isso que nós vamos conversar agora com Vinícius Souza. Vinícius Souza está com o presidente da ProSoja de Mato Grosso do Sul. Vinícius, você participou dessa cobertura de uma maneira muito completa, esteve em todos os lugares. É algo que está deixando não só o produtor rural preocupado, mas a população inteira. Boa tarde, seja bem-vindo.
Oi, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando a nossa programação. É justamente isso, porque essa decisão afeta toda a cadeia produtiva, desde o início, lá do produtor rural que está plantando, que está produzindo no campo, até o consumidor final que está na ponta de cá e vai fazer o consumo dos alimentos que estão sendo produzidos, de tudo que é produzido pelo setor do agronegócio. Isso sim gera impactos, e como você disse, o Mato Grosso do Sul é um estado aí que vive praticamente da produção agropecuária. Só para a gente contextualizar um pouco, esse foi um projeto de lei apresentado pelo governador do estado de Mato Grosso do Sul, que aumentava, que tinha a proposta de aumentar esses impostos, e impostos esses que foram aprovados aí nessa última semana. Na quarta-feira nós estivemos acompanhando. A partir de fevereiro de 2020 já deve entrar em vigor aí essa aprovação para os produtores. E os produtores rurais ficaram muito insatisfeitos com essa votação por meio do Fundersul, que é o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul. Esse aumento propunha aí um aumento de 30% a alíquota do ICMS da gasolina e 20% sobre o etanol. Como você bem disse, nós conversamos no sábado com o governador Reinaldo Azambuja, ouvimos do lado dele o que ele tinha para dizer, e ele começa dizendo que realmente ninguém gosta desses aumentos, mas que seria necessário aí para a construção de pontes, né, para recapeamento de 700 quilômetros e também para pavimentação de 1.000 quilômetros de estrada aqui no Mato Grosso do Sul. Eu vim até a ProSoja para a gente conversar com o André Dobacho, que está aqui do meu lado, sobre esse assunto, porque a gente sabe que os impactos são muitos. André, eu quero agradecer a sua participação. Eu começo te perguntando o seguinte: como que o setor hoje está enxergando essa decisão, não só do governo do estado do Mato Grosso do Sul, mas também por parte dos deputados? Foram 15 votos a favor contra 5 votos contra a aprovação do Fundersul. Boa tarde. Boa tarde. Bom, Vinícius, em primeiro lugar, vale a gente sempre salientar que o setor produtivo ele não pode ser a favor de nenhum tipo de incremento de imposto. Nós já sabemos que a gente contribui, a gente faz as contribuições devidas, e o setor produtivo não pode ser onerado ainda mais em seu custo de produção, pagando aí um imposto a maior. Vale também destacar, em relação aos deputados, que nós preparamos um estudo para todos eles, e a FamaSul, junto com todas as associações, a ProSoja, a Associação de Pecuaristas e todas as outras instituições que representam o agro no Mato Grosso do Sul, nós preparamos um documento técnico provando que o aumento da produção, o aumento dos nossos custos de produção, que geram uma maior produtividade em nossas áreas, já seriam suficiente para arrecadar maior recurso junto ao Fundersul com a alíquota antiga. E mesmo assim, mesmo a gente fazendo essa sustentação lá para todos os deputados, apenas 5 que ouviram a nossa posição e se sensibilizaram, dando o voto contra o projeto de lei. Agora, os impactos que essa aprovação desse projeto de lei deve trazer para o setor produtivo do agronegócio. Já dá para a gente fazer um balanço de como que vai ficar o setor a partir dessa votação? Então, a partir dessa votação, a gente entende que teremos mais um peso no nosso custo de produção. Então, vai ficar ainda mais difícil produzir, porque a gente vai ter o Fundersul aí impactando não só na cadeia produtiva da pecuária, mas também da agricultura, e como é uma relação fornecedor-cliente, todo mundo sofre, né? A agricultura também impactada com o aumento de Fundersul, e ainda o seu cliente lá, a pecuária, também impactado com a cadeia, com um incremento de imposto. Então, isso com certeza é um aumento no custo de produção, o que, num caso de tributo, não reflete em aumento de produtividade, né? Porque uma coisa é você ter um custo de produção aumentado em função de um ativo que você coloca para aumentar a sua produtividade. E quando a gente está falando de imposto, isso não reflete aumento de produtividade. Entendemos que é importante recapear rodovias, construção de pontes e tudo mais, e até por isso vamos cobrar para que esse recurso seja devidamente instalado em rodovias vicinais e no meio agro, como bem disse o governador. Mas somos totalmente contra o incremento de imposto no nosso setor produtivo. Agora, você estava me falando aí sobre esse material que vocês prepararam para os deputados, para que eles conhecessem um pouco mais do setor, soubessem dos gastos, mas a partir de agora, qual as ações que vocês vão tomar, então, para pelo menos tentar amenizar os impactos dessa decisão? Bom, em primeiro lugar, a gente está avaliando toda a legalidade do projeto, a gente não entendeu a celeridade da votação,
a gente não entendeu o porquê a gente não pôde ter mais argumentação junto à Casa de Leis, né? Então, preparamos toda a documentação técnica, levamos até os deputados, eles não escutaram a gente, então foi um projeto que veio muito rápido e foi aprovado com uma velocidade muito rápida que a gente realmente foi pego de surpresa. A ideia agora é analisar como vai ficar o setor produtivo em função dessa medida e tentar contrapor com o governo do Estado algumas ações para amenizar o impacto negativo da aprovação desse projeto de lei. André, a classe rural apoiou o governador nas últimas eleições e agora tem esse aumento no tributo. Como que a classe rural se sente nesse momento? Olha, a gente não pode deixar de falar tudo que o governo fez pelo produtor rural. Entretanto, mais uma vez, isso não se paga com um incremento de imposto. Então, a classe rural apoiou, eu apoiei, todos os produtores rurais, acredito que se mobilizaram dentro de uma campanha para esse governo estar onde está. Mas isso daí não tem correlação com uma justificativa para incremento de imposto, incremento de tributo. Nós entendemos que o apoio ao governo do Estado é por tudo que ele tem feito e está disposto a fazer pelo setor. Mas isso não justifica um projeto de incremento de imposto e por isso a gente é contra e estamos dispostos a argumentar e mostrar o porquê nós somos contra. Inclusive com esse material que nós já disponibilizamos, falando de todo o impacto na cadeia produtiva dos últimos 5 anos e também do nosso overview para os próximos 5 anos. Então, a gente mostra claramente que com as mesmas alíquotas de Fundersul, a gente poderia incrementar a arrecadação pura e simplesmente trabalhando como a gente vem trabalhando nos últimos 5 anos, com incremento de produção, na casa de quase 30% aí no milho, com incremento de áreas para a agricultura, na casa de 6%, onde a gente também percebe aumento no uso de insumo, no uso de combustíveis, que também gera esse Fundersul, e isso daí por si só já seria responsável por uma arrecadação maior a ponto da gente conseguir suprir as novas construções e os investimentos no setor rural. Tá certo, então, André, eu quero agradecer a sua participação. Eu lembro a você que nós conversamos aqui sobre esse aumento no tributo, né, baseado em cima aí do Fundersul, votação que aconteceu, Fabiano, na semana passada, na quarta-feira. O Canal do Boi esteve presente, fazendo cobertura, acompanhando. Eu estive por lá, vi o anseio dos produtores rurais, principalmente porque queriam entrar na sessão e foram proibidos inicialmente. Depois, alguns conseguiram entrar, mesmo assim, com muita dificuldade. O setor ficou muito chateado, muito indignado com tudo que aconteceu e nós estamos acompanhando. Ouvimos o governador, o que ele tinha a dizer, disse sobre esse recapeamento aí de 700 quilômetros, a pavimentação de 1.000 quilômetros nas rodovias do estado do Mato Grosso do Sul, a construção de pontes, e agora nós aguardamos, né, sobre os impactos do que ainda deve acontecer, baseado nessa votação que aconteceu na semana passada, com 15 votos favoráveis ao aumento do Fundersul e 5 votos não favoráveis. Fabiano, volto com você aí no estúdio.